Histórias reais, fé inabalável, transformações que só Deus pode fazer. Seja bem-vindo ao lugar onde a esperança renasce. Podcast Meu Refúgio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Meu Refúgio Podcast. Esse espaço que foi criado para que você pudesse ter a chance de conhecer testemunhos impactantes de pessoas que já têm uma intimidade com Deus, que mantêm esse relacionamento, que se aprofundam cada vez mais e que podem, talvez, edificar a sua vida através desse testemunho. E você tem a chance agora de pegar esse link e compartilhar com quem você quiser. Eu creio que cada história é única, cada um dos testemunhos traz uma porção do céu para o nosso coração, para edificar o plano que Deus tem na vida de cada um de nós. Então aproveite agora, pega esse link, compartilhe nos seus grupos e edifique a vida das pessoas que estão ao seu redor. Ainda que você esteja aí me ouvindo e esteja nas suas atividades domésticas, talvez transitando para algum lugar e não tenha muito tempo de fazer a obra de Deus, você está colaborando, cooperando para que o plano dele se frutifique e chegue a muito mais lugares do que eu poderia fazer sozinha. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você em mais um episódio e poder trazer uma história que impactou tremendamente a minha vida, né? Uma história de intimidade, de alguém que eu tenho um carinho, um amor, e ela vai se apresentar para você, porque o convite que eu fiz para ela foi exatamente para que ela trouxesse a essência daquilo que Deus derramou sobre a vida dela, talvez em momentos bem desafiadores. Foi um dos momentos que ela me contou da vida dela que tocou meu coração para convidá-la a estar aqui conosco. Então, recebam a Neia. Neia, fala por que é Neia, compartilhe com todo mundo quem você é. Uma alegria ter você aqui nesse dia, minha amiga. Seja Muito bem-vinda. obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu acredito que é uma resposta de oração, porque eu tenho orado e pedido a Deus para que eu possa falar do que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família e glorificar o nome dEle. Amém. Então fala pra gente quem é Neia, de onde você é, fala um pouquinho de quem você é, minha amiga, se A apresenta. Neia hoje sabe quem ela é, mas durante Uau. muitos anos eu não sabia quem eu era, não sabia minha verdadeira identidade. E a partir do momento que eu descobri, isso foi assim um divisor de águas na minha vida. Uau. Hoje eu sei que eu sou a Neia, que eu sou imagem e semelhança de Deus, que eu sou filha amada de Deus. Uau. Uau. E isso fez toda a diferença na minha vida. Sou a Neia, esposa do Joseni, mãe do Gustavo e da Isabelle, futura terapeuta Uau. e instrumento para que Deus possa fazer o que tiver nos planos dele, que foi o propósito dele Amém. para minha vida. Amém, minha amiga, muito bom. Conta um pouquinho pra gente, né, como foi o início dessa jornada com o Senhor? Você já nasceu num lar favorável? Eu sempre gosto de dizer lar favorável, porque às vezes você nasceu num lar onde já existia o cultivo de uma fé, né, de uma religião possivelmente, mas que não tinha tanta intimidade com Deus. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi o início da tua vida, de onde você é no Brasil, hoje morando nos Estados Unidos, a gente vai chegar lá, mas fala um pouquinho pra gente aí, como foi que essa história com o Senhor começou, minha amiga? Uhum. Eu sou de Americana, interior de São Paulo, né? E, na verdade, nascer num lar cristão é algo que pode ser meio perigoso no sentido da gente, por exemplo, uma pessoa que se converte, ela lembra exatamente o dia que a vida dela mudou e foi transformada. Sim. Quando você nasce num lar cristão, a gente tem uma tendência a deixar com que as coisas vão acontecendo, né? Uhum. Então, assim, eu aceitei Jesus com 11 anos de idade, me Uau. batizei com 11 anos, mas eu era uma criança. Não Uhum. tinha experiências com o Senhor, não tinha intimidade. Uhum. E durante muitos anos da minha vida, eu me senti como o irmão do filho pródigo, Uau. aquele que estava dentro da igreja, Hum. que sabia que era filha, mas não tinha intimidade com o pai. Uau. E eu posso dizer que faz poucos meses dessa longa caminhada que eu venho, que foi um divisor de águas na minha vida. Nossa. Após ouvir uma mensagem sobre Neemias, eu consegui enxergar minha condição. Meu Deus. Eu enxerguei que eu estava buscando em tantas fontes. Eu enxerguei, claro que o autoconhecimento é algo muito bom. Eu sei que Uhum. isso me trouxe até aqui. Mas Uhum. se eu tivesse buscado o Senhor antes, O conhecimento do alto, né, que a gente conhecimento do fala. alto. E é esse que traz realmente
a mudança, a transformação, que era algo que eu tanto buscava. Uhum. Eu fiz tantos cursos, tantas coisas, buscando essa mudança, buscando essa transformação, e o Senhor tem feito isso nesses meses, assim, de uma maneira sobrenatural, que eu Nossa, olho para trás, eu já não me reconheço mais, nossa. para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Imagina só, aos 11 anos você então, batiza, vive a sua conversão, mas ainda não tem muita consciência Não. e prossegue essa jornada, morando lá em Americana. E como foi, esse processo de crescer com as coisas da igreja? Você tinha alguma ligação ou era aquela crente que, né, assim, que os outros oram e enfim, que vai na igreja, mas que não tem relacionamento, não se engaja? Como é que foi essa jornada, minha amiga? Eu ia, ouvia a palavra, louvava, tinha alguns momentos com Deus, Uhum. tinha aqueles momentos: "Ai, agora eu vou ler a Bíblia, vou orar", e logo aquilo passava. Era uma empolgação. Eu não tinha muita constância, assim, tive alguns momentos muito forte com Deus, eu lembro que na igreja lá de Americana teve um tempo que foi um mover de Deus, assim, na igreja mesmo, foi algo muito forte, Uhum. e eu lembro de ter tido essas experiências, assim, sabe, mas, esses dias conversando com uma pessoa, ela me perguntou: "Né, quando foi o dia, o divisor de águas?". Eu fiquei por um tempo parada, assim, eu pensei: "Senhor, essa mudança, essa metanoia mesmo, essa mudança de Sim. rota, foi em Uhum. poucos meses, mesmo Uau! nessa caminhada tão longa aí". Nossa. Casou com quantos anos, Neia? No dia que eu completei 17 anos, Nossa, casou novinha ainda, né. no dia que eu completei Uau. 17. E aí? Em janeiro nós completamos 25 anos de casado, Uau. e em novembro agora nós vamos completar 28 anos juntos. Parabéns, minha amiga. É o Senhor Parabéns. em tudo, Eu creio. é Ele mesmo, porque se não fosse Ele, com certeza meu casamento não Uau, estaria de pé. eu creio. E quando foi que vocês decidiram vir embora para os Estados Unidos? Então, o meu marido ele sempre sonhou em vir para cá, desde Uhum. quando a gente namorava ele sempre falava, tirou o passaporte, eu lembro que eu chorava e falava para ele: "Ai, não vai embora, fica comigo". E ele falava assim: "Ah, tá bom, vou ficar com você até eu ir embora". E Olha aquilo só, apertava meu gente. coração, e hoje eu brinco com ele e falo: "Tá vendo, os planos do Senhor não são os nossos". Sim. Porque você veio no momento certo, veio com família, né, Uhum. e tudo Uau. se encaminhou Uhum. e partiu de mim. Meu Nunca Deus. imaginei na minha vida morar aqui, mas já estava Uhum. com certeza nos planos do Senhor. Um dia Uhum. numa conversa com a minha cunhada, ela falou: "Ah, eu acho que você ia se dar bem morando fora, porque você trabalha nessa área da beleza e tal". Naquele momento acendeu a chama ali. Uau. E aí eu comentei com a Joseni, e ele: "Vamos orar nesse sentido e tal". Então ele já era crente também? Já, já. Ele também nasceu no lar cristão, Ah, tá. também Então vocês se nasceu. conheceram na igreja? Como é que Não, foi? na verdade, assim, na minha adolescência eu me afastei por um tempo de Deus, e ele também, e aí a Uhum. gente se encontrou. Uau, Quando a gente se encontrou, ele falou: "Meu bem, vamos procurar uma igreja? Porque eu não vou na sua, você não vai na minha", né, porque era meu Deus. uma completamente tradicional, outra completamente pentecostal, e a gente precisava de um meio termo ali, né. Sim. E aí nós começamos a procurar, e encontramos a igreja do Nazareno, onde nós participamos ali por 12 anos, Uau. foi onde o pastor fez nosso casamento, Uhum. e foi bênção demais. Uau, glória a Deus. E aí decidiram vir motivado pelo desejo dele, mas depois você decidiu vir embora? Olha, domingo na igreja o pastor pregou sobre união e unidade, né. Isso. Aquilo falou muito no meu coração, porque eu ouvi um exemplo uma vez e eu nunca mais esqueci. A união, ela é um saco de batatas, você consegue, agora a Uhum. unidade é um purê. Eita. Pela primeira vez na vida, eu senti que nós estávamos em unidade num propósito. Uau. E as coisas foram acontecendo de uma maneira tão rápida, tudo tão perfeito, que não tinha como não ver a mão de Deus. Uhum. Inclusive quando eu fui falar para os meus pais, minha mãe: "Não, não sei o quê, esquece isso". E quando eu cheguei falei: "Mãe, tem uma coisa para te falar. A gente foi aprovado no visto e tal". Minha mãe ficou parada assim. Minha mãe é uma pessoa muito emotiva, muito. Ela ficou parada e não chorava. Nossa. Eu pensei: "Meu Deus, o que que aconteceu, né?". Ela não chorou. Uhum. E aí eu lembro que ela entrou no banheiro, depois meu pai chegou e ela falou pra ele e tal, e ela entrou no banheiro e ela não saía. Eu pensava: "Nossa, ela vai sair assim, com os olhos até inchados de tanto chorar". E ela não saiu. Eu Nossa. falei: "Senhor, que coisa, né?".
E aí no outro dia ela acordou e falou assim: "Você não tá entendendo nada, né?" Eu falei assim: "Não mesmo? Porque você chora Pelo vento. tudo, assistindo vídeos, né?" Aham. Ela falou: "Filha, é impossível eu ter sentido aquela paz se não fosse Deus. Deus tá no negócio, Deus tá no Nossa. controle." Então, assim, aquele foi um dos maiores sinais que eu tive que Deus estava no controle. Nessa época, você já tinha intimidade com Deus? Olha, eu tinha meus momentos, assim, mas não era algo constante. Uhum. Tinha alguns momentos, A mas mãe já não. tinha, né, porque para ter Sim, essa sim, reação já tinha, sim, né. minha mãe ela busca muito, ela ora, ela Uhum. pede direção de Deus para tudo. E eu acho legal porque você falou sobre essa questão da união e da unidade, né, que a gente recebeu essa ministração no domingo passado. E é tão forte isso, né, que quando a gente está em Cristo, né, a gente está como a unidade, né, É, como o purê de batata quando nós estamos em Cristo, sim, e aí nós somos uma nova criatura, porque já deixamos de ser aquela batata que está toda reunida umas com as outras, e é, na verdade a gente começa a entrar num novo nível com o Senhor, né, a viver essa transformação. Quando, né, o Senhor me chamou para trazer esse podcast, para trazer para as pessoas esses testemunhos, né, eu me senti numa unidade tão forte com o Senhor, exatamente porque para mim não fazia muito sentido antes da minha conversão, antes de pensar em quem o Senhor vinha sendo na minha vida, nas revelações, em tudo que estava acontecendo, mas naquele momento, né, que eu comecei a viver esse relacionamento de intimidade, tudo começou a fazer mais sentido. Então eu creio que estar em unidade com alguém é sim, realmente você estar pensando do mesmo jeito, agindo da mesma forma, e aí isso não é uma coisa que se mantém constante se eu não alimentar, né. Você exato. falou aí sobre estar em unidade com teu esposo para tomar a decisão de vir para os Estados Unidos. E aí, há quanto tempo vocês moram aqui, né? Em novembro vai fazer 9 anos. Uau, 9 anos que vocês estão aqui. E quando chegaram aqui, como que se deu esse relacionamento com Deus? Isso mudou, ganhou uma nova proporção, ou permaneceu, esfriou? O que que aconteceu, Neia? Então, teve uma dualidade aí. Ao mesmo tempo que a gente passa a depender muito de Deus, né, eu Uhum, lembro que no Brasil eu tive começo de síndrome do pânico, quando eu dirigia, eu sentia muita falta de ar, sentia muita dificuldade, então assim, eu ia dirigindo e eu falava: "Senhor, vai na minha frente", o tempo todo assim nessa dependência. Por outro lado, eu não tinha bem estabelecido a minha identidade. uhum. Então foi um momento muito confuso para mim, porque eu comecei a me perguntar: "Quem sou eu? Do Mas que eu isso gosto?" aqui, Aqui. entendi. Essa mudança de país, nova cultura, eh, eu estar longe do olhar das pessoas que eu conhecia, eu comecei a olhar Uhum. assim, eu acho que eu vivia uma vida para agradar as pessoas. Sim. Então foi um momento bem difícil para mim, eu tive muita confusão, assim. Uhum. Hoje eu entendo que eu tentei buscar em várias fontes, para preencher esse vazio, que eu não Sim. tinha preenchido totalmente com o Senhor. Então, eu ficava tentando pintar o cabelo. Em um ano, assim, eu mudei inúmeras vezes. Uau. Em um dia só fiz 3 tatuagens, coloquei um monte de piercing. Então, hoje eu vejo que tudo isso era um vazio, Uhum. né. A falta de saber quem eu realmente era no Senhor, Sim. falta de ter intimidade com Ele, não só porque eu vi meus pais, né, eu ia na igreja, mas realmente buscar mesmo isso, Sim. sabe, esse diferencial aí. Então, assim, foi um momento difícil para mim, porque eu fiquei muito durante um tempo meio perdida. Uhum. Isso no Brasil ainda? Aqui, Aqui já? aqui, Ah, tá. foi aqui. Uhum. E já Então tinha os 2 filhos? já, Já, né? já. Uhum. Interessante você falar sobre essa questão de identidade, porque, muitas das vezes, quando a gente não dá a devida atenção para esse chamado que Deus tem no nosso coração, principalmente depois do nosso batismo, né, que é o nosso novo nascimento, né, já não sou mais eu, mas é Cristo. Quando a gente não dá ouvido a esse chamamento do Senhor na nossa vida, esse vazio parece que ele aumenta cada vez mais, né. E aí me fala um pouquinho, amiga, novos desafios, uma nova história, né, a busca pela estabilidade em todas as áreas, e essa questão da identidade aflorou aqui, né, Sim, sim. porque vem à tona mesmo, tudo aquilo que não está bem, e aí eu posso falar disso por experiência própria, a gente está morando aqui, né, eu tenho 6 anos, você tem 9,
mas tudo que já não estava muito bem Exato. lá, aqui vem à tona, Potencializou. aflora, né? Potencializa significativamente. Então, como foi então se reencontrar com a tua identidade? Como foi então viver essa transição? O que que te trouxe de volta para esse relacionamento com o Senhor, Neia? Como eu te falei, eu busquei em muitas fontes. Eu Hum, achava assim, eu preciso me autoconhecer, né? Porque eu era cheia de bloqueios, cheia de traumas, minha autoimagem era totalmente distorcida. uhum, Então, eu comecei a fazer cursos e cursos e buscar e buscar. Tanto que desses meses agora que eu realmente tive esse divisor de águas, eu falei, Senhor, eu sei que isso foi importante que me trouxe até aqui. sim. Mas se eu tivesse buscado o Senhor antes, eu teria evitado muita coisa. Uau, uau. Porque ele transforma, Sim, sabe? Ele transforma a ponto de olhar para trás e falar, Senhor, não me reconheço mais. uau. É Então eu muito senti que eu forte. não perdi tempo, assim, mas eu acho que eu deveria ter buscado antes. Uhum. É interessante você falar isso. Uma vez eu escutei alguém falar assim: o que te trouxe aqui não é o que vai te levar adiante. Aí eu costumo dizer assim: quem te trouxe até aqui não é quem vai te levar adiante, É, porque, na verdade, o Senhor, ele sempre está conosco, né? Mas o que a gente acha que nos trouxe até o momento atual, em termos de sabedoria do homem, né, nem se compara à sabedoria de Deus. exato. E é Ele que vai nos levar até de fato o ponto onde Ele tem para nós, né? Continua então, amiga, como foi aí esse momento? Houve um momento assim divisor de águas que você reconhece que ali você decidiu, eu preciso orar, eu preciso buscar o Senhor de todo o coração. Eu só tenho o Senhor agora por mim. Olha, por mais difícil que seja, o último ano foi o ano mais difícil da minha vida. Chegar aqui nos Estados Unidos foi desafiador, nova cultura, a língua, foi desafiador. Mas o ano passado, eu e a minha família vivemos esse momento mais difícil. Uau. Em maio do ano passado, após sentir várias dores de cabeça, tontura, meu marido foi diagnosticado com câncer em estágio 4, com várias metástases. O que que significa estágio 4? Só para o pessoal que está acompanhando. Significa que tem vários espalhados pelo corpo, com Uau. várias metástases. Então ele tinha 3 na cabeça, ele tinha vários no pulmão, no fígado e Tumores. tumores. Uau. Então, assim, mesmo passando por esse momento, que geralmente a gente acaba se aproximando mais de Deus. Sim. Claro que ele foi nosso refúgio, a nossa fortaleza o tempo todo. Uhum. Mas a minha busca pela intimidade ainda não foi aí. Uau. Mesmo nesse momento de luta, Uhum. sabe? Claro que a gente teve momentos, por exemplo, quando ele foi operar, foi a primeira fase ali depois do diagnóstico, né? Uhum. Descobriram que era um melanoma, né? Foi transferido para Miami para fazer cirurgia na cabeça. Uau. Mas era uma pessoa saudável, Saudável, supostamente saudável. trabalhador, vida normal. Normal. Vocês indo à igreja, porque a gente congrega na Sim, mesma igreja, sim, então, eu os via ali, né. sim. E, meu Deus. E foi muito doido, porque foi assim, um dia antes eu tinha tido a notícia da minha tia, que ela tinha ido pro hospital desmaiada e descobriram que ela estava com um tumor na cabeça. Uhum. Eu estava inclusive indo para Confracélula do ano passado, Uhum. e eu achei que eu não ia conseguir ir, de tanto que eu chorava. Chorava, chorava, porque essa minha tia é como se fosse minha segunda mãe. Sim. Só que eu ouvi uma voz falando na minha cabeça, ele tá com a mesma coisa. Uau. E eu falava, gente, eu tô ficando doida. E eu escutava, ele tá com a mesma coisa. E aí chegou uma hora eu não tava aguentando mais de tanto chorar. Eu falei, meu bem, acho que eu tô ficando doida. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tô ouvindo uma voz falando que você tá com a mesma coisa. Aí ele olhou assim pra mim, até regalou o olho assim, né? E no outro dia, 7 horas da manhã, a gente tava no hospital. Mas sem nenhuma queixa de dor, de alguma coisa dele? Na verdade, assim, eu comecei a falar pra ele, você tá muito sedentário, você precisa fazer alguma atividade física. Ele falou, então vou começar a correr. Ele começou a correr, começou a sentir as dores de cabeça e tontura. Uau. E aí depois, no primeiro exame já conseguiram ver, já transferiram para um outro Meu hospital. Deus do céu, E ali né. nós passamos 11 dias, direto. E eu ainda falei assim, eles falaram para nós assim, ó, a gente vai transferir para um hospital maior para fazer mais exames. Eu falei, tá bom. Aí eles falaram assim, ó, você não tá entendendo, você tem que sair daqui de ambulância.
o tumor tá tão grande que ele pode ter uma convulsão, ele pode ter danos Meu Deus, irreparáveis. né? Então ele só foi fazer uma atividade física, sentiu uma dor de cabeça, vocês foram para o hospital, passaram ali 11 dias fazendo exames e dali ele tinha que sair. Meu Deus do Foi céu. assim. E aí fomos para outro hospital, começaram a fazer novos exames, apareceram mais 2 na cabeça. Meu Deus. E aí eu me lembro que os médicos, cada vez que eles entravam todos assim, meu coração disparava, né? E Uhum. eu falava, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E aí eles entraram e falaram, ó, tem mais 2. Só que a cabeça nunca é o primário. Meu Senhor. Então deve ter em alguma parte do corpo. O que você tá sentindo? Começaram a palpar ele assim, ele, não, eu tô bem. Eu falei, como você tá bem? Você tá com uma bola desse tamanho nas costas. Aí um médico olhou pro outro e fez assim, ó, tipo, é aí. Meu Deus. E aí foi feita a biópsia, onde descobriram o câncer, né? Os médicos vieram de novo, ficaram em Uau. volta da cama e falaram, ó, é câncer, a gente não sabe o tipo ainda, porque ainda tá em análise, a gente só sabe que é câncer, Uhum. mas a gente imagina que seja um sarcoma, que é um dos piores câncer que tem, né? Meu Senhor. Naquele momento, assim, nós dois nos abraçamos, assim, a gente desabou. Porque a sensação que vem, e agora? E agora? Então, assim, foi um momento muito difícil mesmo. Ele era o provedor Provedor principal. principal, provedor do lar. Vocês tinham algum tipo de seguro aqui que pudesse cobrir a saúde de alguma A forma? saúde, sim, mas foi desesperador, porque a gente não tinha o que fazer. Ele tinha que ficar ali, a gente não tinha recurso, Uhum. porque tudo que ele ganhava, que a gente juntava, a gente estava investindo. Sim. Então, assim, foi um momento muito Uau. difícil. E foi o momento que a gente mais sentiu o cuidado de Deus. Uau, aí essa parte aí é a parte que mais me interessa. Olha, Como é que foi esse momento com o Senhor? eu falo que desde os pequenos detalhes. Sim. Eu lembro que eu tava assim, com um saldo bem baixo no banco e eu precisava comer. E eu tava com a barriga doendo de fome, e as pessoas me ligavam, né, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Não, tá tudo bem. E Não aí, falava para as pessoas que estavam precisando. eu baixava aplicativo de comida e ficava olhando os pratos. E ele falava, meu bem, divide comigo. E eu falava, gente, ele tá doente, como que eu falei, vai dividir comigo? E um dia eu fui pro banheiro e eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, minha barriga tá doendo de fome. Senhor, toca no coração de alguém para me trazer comida. Umas 2 horas depois, meu telefone toca. Era essa minha amiga que eu falei para você. Uhum. Me ligou, Neinha, a gente pode ir visitar vocês? Veio, visitou. Ela falou, vamos descer lá embaixo que eu trouxe umas coisinhas para você. Gente, a hora que eu desci, eu olhei, era um cooler cheio de comida, Meu Deus. fruta, barrinha de cereal. Eu Uau. comecei a chorar, eu comecei a soluçar, soluçar, soluçar. E ela olhava para mim, tipo, o que tá acontecendo? Eu falei para ela, você não tem noção, eu orei no banheiro que minha barriga estava doendo de fome. Meu E eu não Deus. podia ficar comprando comida, né? E porque ele estava sem trabalhar, enfim. E ela falou, né, foi o Espírito Santo que tocou no meu coração, porque você sabe que eu estava toda atarefada com criança pequena e eu senti muito forte no meu coração. Meu Deus. Naquele momento eu chorei tanto porque eu falei, imagina Deus parar uma pessoa para me fazer comida. Uhum. Então assim, esse foi um dos momentos, né? Depois o médico chegou para nós e falou, olha, você precisa urgente fazer uma cirurgia e eu aconselho que você vai fazer em Miami, porque lá tem um médico que é referência nos Estados Unidos, não só em Miami, mas nos Estados Unidos. Uhum. E a gente, nossa, mas a gente tem filho, a gente não conhece ninguém. Ele olhou dentro dos nossos olhos e falou assim, olha, se você fosse minha família, era isso que eu ia te recomendar. E aí a gente entendeu que era pra gente ir. Então nós fomos para Miami depois de todos esses dias no hospital, na UTI. Ele era a única pessoa acordada na UTI. Meu Senhor. Tanto que eles iam injetar um medicamento nele, ele sentia dores assim. E a enfermeira falou: ai, desculpa, que a gente está acostumado a ministrar só em pessoas que estão inconscientes. Então, Meu Deus. ele era a única pessoa acordada. Hum. Naqueles dias eu fiquei sabendo da notícia que minha tia tinha falecido. Então foi outra Uau. bomba. Uhum. Então, assim, se não fosse o Senhor nesse momento, assim, ele, nosso refúgio, nossa fortaleza o tempo todo. Meu O tempo Deus. todo. E aí ele foi transferido para Miami, nós chegamos lá, aquele hospital imenso, enorme, sem falar inglês direito.
Eu lembro que o médico chamou a gente e falou, olha, ele vai entrar na sala agora, mas ele corre o risco de sair sem falar, sem andar, porque a gente não sabe exatamente como tá dentro do cérebro, não sabe Uhum. se a gente vai conseguir tirar tudo, se não vai. Dependendo da parte que tiver, a gente vai ter que deixar uma parte para ele fazer rádio depois. Meu Deus. Foram 7 horas sentada numa cadeira, olhando para uma tela. Mas eu não tenho como explicar a paz que eu senti. Meu Deus. Eu sentia como se Deus estivesse do meu lado. Meu Deus. Todas as pessoas com família ali, e eu ali olhando para aquela tela. Eles me deram um papel, ó, quando tiver no número 1, foi passado de cirurgia. Quando tiver no número tal, tal. Ou E eu seja, você poderia acompanhar acompanhar, todo o processo do que estava acontecendo ali, não é isso? sim. E Meu eu lembro que as Deus. pessoas me ligavam e falavam, Né, você tá aí sozinha? Eu falava, não, tá eu e Deus. E eu realmente sentia Uau, que ele estava do meu lado. Era uma uau. paz que eu não tinha explicação. Aí o telefone tocou, era o médico, falando, olha, a cirurgia foi um sucesso, conseguimos Glória a remover todo Deus. o tumor maior e ele tá bem, assim, Glória a daqui a Deus. 1 hora você pode ver ele no quarto. Meu Senhor. Nessa hora, eu desabei. Acredito. Eu Até desabei. eu tô querendo desabar aqui. Comecei a soluçar de tanto chorar, porque Meu parece que a Deus. minha ficha caiu naquela hora, sabe? Parece que Sim. Deus controlou meu emocional até ali. E aí eu Uhum. desabei. E aí depois vinha assim, e agora? Vou chegar no quarto. Como ele vai estar? E aí eu sempre lembro desse versículo todas as vezes que eu passo por um momento difícil, trazer à memória aquilo que traz esperança. Trazer à memória Senhor, aquilo que traz esperança, dá tanta vida pra gente, sim. né, E eu Neneia? falei, não, o Senhor esteve com a gente até aqui. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Glória a E meu Deus. coração disparado quando eu entrei no quarto. Ele com a cabeça enfaixada, 40 pontos. Meu Deus. Ele olhou para mim, princesa. Aí eu desabei de novo. Ai, Jesus. Sentindo o cuidado de Deus em todo o tempo. Todo o tempo ele esteve com a gente. E no outro dia, na hora do almoço, ele já estava de alta. Um dia depois da Um dia cirurgia? depois. Tem vídeos dele Meu dançando, Deus do brincando, céu. agradecendo as pessoas pela oração, porque Meu Deus. nesse momento a gente teve tanto apoio do nosso pastor, que Sim. foi várias vezes no hospital visitar, os irmãos, minhas amigas que cuidaram da Isabelle, Sim. sabe? Era isso que eu ia Então perguntar. E como é que ficou? Como é que ficou a casa, os filhos, né? a gente teve todo esse suporte. E assim, Uau. Deus preparou tudo, porque até pouco tempo eu estava muito fechada Uau. para me envolver, para ter amizade. 2 meses antes a gente tinha começado a frequentar a célula. Meu Senhor. E uma das pessoas que frequentava a célula foi que cuidou da Isabelle durante todo esse período. E eu Uau. fiquei em paz, porque eu sabia que ela estava cuidando bem. Essa é a parte que eu mais, sim, admiro do Senhor. Ele faz as coisas acontecerem cronometradamente, no tempo e do modo que ele, né, organizou pra Sim, gente, porque tem coisas que a gente não tem explicação, né? Eu estava lendo outro dia a passagem de Atos 10, quando o anjo do Senhor chegou para Cornélio para mandar buscar Simão Pedro, né, que estava na casa de Simão, o curtidor, e, e naquele dia Simão tinha acabado de ter uma visitação também do Senhor sobre a vida dele, e quando os enviados, né, de Cornélio chegaram para buscar Simão, Simão já sabia que eles estavam lá. Então eu acho que assim Deus faz as coisas de uma forma muito cronometrada. Ele faz. não se atrasa, né? E você contando isso, né, de ter chegado na célula e as pessoas da célula foi que cuidaram da Isabelle. E ver o cuidado de Deus é lindo demais, né, Neia? Nossa, eu sempre penso assim, Deus, ele tem todo o poder. Ele poderia ter curado ele lá no começo, Sim, mas a gente não teria vivido tudo que a gente viveu. sim. Foram tantas experiências, sabe? De o nosso contrato ter vencido e a gente tá procurando casa e a gente teve que devolver os carros que a gente tinha porque a gente não tinha condições de pagar. Uau. Então o credit score saiu de 700 e pouco para 250. Eu não Nossa. consegui em lugar nenhum alugar apartamento, porque eu já estava procurando um apartamento pequeno, né? Uhum. E, e eu lembro que eles me ligaram, porque eu já tinha pedido 3 meses, eles me deram, porque a gente tinha descobrido o câncer, pedi 3 meses, porque eu falei, como que eu vou fazer mudança, né? Sim. Aí pedi mais um mês. E aí eles falaram, ó,
o proprietário quer que vocês dêem uma resposta. Vocês vão ficar na Nossa. casa ou vão sair? Uau. E era um valor alto para nós, né? Uhum. E aí eu falei, não vou responder agora. No outro dia o telefone toca. Minha amiga, Neinha, minha casa vai ser desocupada. Eu não entendi, porque a pessoa entrou no começo do ano, em novembro, não tem quem faça a mulher ficar na casa. Na hora eu falei, glória a Deus, glória a Deus. E aí ainda ela falou, eu vou esperar você receber o depósito dessa casa para você dar o primeiro aluguel. Meu Então Senhor. assim, o Senhor em tudo, né? Sim. E nós mudamos para essa casa. E aí eu esperando para receber o depósito, né? E aí eles começaram a descontar várias coisas. Só de grama, Nossa. 560 dólares, várias coisas. E a gente, meu Deus, e agora? Como que a gente vai fazer e tal? E aí eu lembro que uma pessoa me ligou, falou assim, Neia, você não me conhece? Meu filho estudou com seu filho. E ele me deu uma missão de ir aí na sua casa e ajudar vocês. Falei, tá bom. Ela chegou. Ele entrando com sacola, assim. Com sacola, com sacola. Meu E eu Deus. assim, Senhor. E a gente assim, Uau. né? E aí ela falou, olha, como eu conheço muitas pessoas, tal, eu trouxe um valor aqui para, espero que ajude você. Meu Senhor. Quando eu abri, era exatamente o valor do aluguel. Senhor da glória. O Espírito Santo soprou no ouvido dela ali. Então, assim, foram tantas experiências, sabe? Sim. Essa minha amiga fez a vaquinha quando a gente estava no hospital. Ela, né, Uhum. você me autoriza a fazer? Então, assim, durante todo o tempo a gente sentiu o cuidado de Deus. Sim, A sim. provisão. Às vezes eu olhava meu celular, aparecia a notificação, Zé, de uma pessoa que eu não sabia quem que era. Meu Senhor. Então, assim, Deus foi suprindo todas as necessidades. Todas. Ele é maravilhoso demais, né? Eu costumo dizer que a gente tem a oportunidade de conhecer todos os nomes, né, do Senhor em momentos de desafio que a gente vive na vida. É o provedor, é o que cura, é a presença, é a justiça, né? E, enfim, de todas as formas a gente tem uma chance de conhecer o Senhor de todo o coração. E Uau, aí minha foram amiga. várias fases de químio, de rádio, né? Ele ainda faz quimioterapia, porque aqui o Uhum. tratamento são 2 anos. Sim. Pelo estágio que ele estava, o tratamento são 2 anos. Uhum. E aí as coisas foram melhorando, assim, sabe? A saúde dele Uhum. começou a melhorar e a gente pensando, agora tá mais tranquilo, né? E aí, de repente, ele começou a se sentir mal, começou... Tudo Esse que ele... processo durou mais ou menos quanto tempo, né? Olha, foi em maio que a gente descobriu, isso foi em dezembro. Hum. Em dezembro ele começou a sentir muito mal, muito, muito assim, a ponto de perder 20 quilos. Uau. Tudo que ele comia voltava, tudo, tudo, tudo. Uhum. E eu chegava pro médico e falava, doutor, ele tá vomitando muito, ele tá passando muito mal. Ele, não, é da químio, é normal. Até que chegou um ponto que ele não andava mais direito, que andava com muita dificuldade. Todas as vezes para ele levantar eu tinha que ajudar. Imagina, ele é um homem de 1,80 m. Sim. Caiu várias vezes, não conseguia levantar, eu tive que levantar ele do chão. Senhor. Até que ele começou a ficar falando estranho, eu liguei pro médico, falei, doutor, ele falou, corre pro hospital que ele tá com suspeita de derrame. Oh, meu Deus. Eu não sei como que eu cheguei no hospital aquele dia, porque ele não falava coisa com coisa, e eu dirigindo e eu tentando ficar calma para ele não Uhum. se desesperar, né? Sim. E eu fui dirigir, chegou lá, começaram a fazer vários exames, e eles falaram, o cérebro dele tá com muito sangue dentro. Meu Senhor. A cada 10 pessoas, uma tem isso. Então, assim, de tudo que a gente viveu, foi o momento mais desafiador. Porque ele não falava coisa com coisa. Eles falavam, vinham fazer exames neurológicos, né? E falavam assim, segue meu dedo. E ele ficava assim. Ele não tinha. Nossa, Perguntava o Neia. nome dele, ele falava 48, sabe? E começou a ter alucinações. Sim. Ele quase quebrou meu braço. Porque ele pediu minha ajuda, eu fui ajudar ele, ele começou a apertar. Ele falava que o quarto estava cheio de sujeira. Oh, Começou a ter Deus. alucinações, assim. A enfermeira chegou e falou, quanto tempo ele tá assim? Eu falei, já faz um tempo. Ela falou, vou ligar pro médico agora. Eu lembro que naquele momento eu debrucei assim e eu comecei a chorar, chorar, chorar. Mas eu não tinha palavra para orar. Eu só falava, Senhor, misericórdia. Misericórdia era a única coisa que eu conseguia falar. E eu chorando, 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 eu falava, Deus tem misericórdia. Porque parecia que ele não ia voltar ao normal. Sim. Porque, né, Uhum. ele não andava, não falava direito, não falava nada com nada, né? Sim. E aí no outro dia o médico chegou e falou, olha,
E o doutor, mas ele vai voltar ao normal. Ele falou, eu não tenho como te responder isso. O bom foi que vocês vieram rápido, né? E a chance de voltar é maior. E aí nós ficamos alguns dias ali, ele foi melhorando, bem devagar. Saiu do hospital de andador, Nossa. magro, magro, magro. E ele chegou em casa e ele começou, não, eu vou andar. Eu tenho vídeos dele correndo, magrinho, correndo dentro de casa. E eu falo, meu Nossa. bem, você vai cair, o andador. E eu louvo a Deus, porque ele é um homem muito forte. Ele E é um homem perseverante, né, minha amiga? perseverante. Uma coisa que eu não Bem falei, perseverante, né? ele lá atrás, quando ele descobriu, ele falou assim pra mim, eu quero viver como se nada tivesse acontecendo. Meu Senhor. E eu quero que você faça a mesma coisa. Eu quero que você vá pra sua academia, que você vai se cuidar. Deus tá no controle. Da mesma forma que ele curou meu pai do câncer, ele vai me curar. Uau. Então o pai dele já tinha tido um Sim. câncer. E ele E os estava. médicos não têm explicação. Porque ele, segundo a minha cunhada falou, ele tinha câncer em toda a parte. Ele tem, né? Câncer em toda a parte óssea. E, tipo assim, eles não têm explicação para ele ter vivido tantos anos daquele jeito. O pai dele. É, porque ele teve Interessante câncer de isso. próstata. Ele fez a cirurgia para parar de alimentar o câncer, Uhum. né? Tanto que o PSA dele é 0, só que é relacionado ao câncer de próstata. Meu Deus. E ele tomou posse daquela palavra, que o pai dele falou isso. Eu vou viver, ele fala até hoje, eu vivo como se nada tivesse. O pai dele é vivo ainda É hoje? vivo, Com o vivo. câncer e administrando. Nossa. Os médicos não têm explicação. Uau. É um milagre mesmo. E ele tomou posse dessa palavra do pai e ele, sabe, não desistiu e começou a caminhar dentro de casa e eu, né, mulher toda com medo que acontecesse alguma coisa. Mas sabe que isso é uma chave para a nossa vida? É, Viver como se nada tivesse acontecendo, no sentido da enfermidade, é uma forma de glorificar o nome do Senhor, exercitar a porque fé. apesar de eu ter algum tipo de enfermidade que pode estar temporariamente chamando a minha atenção para isso, eu não posso transformar isso no ídolo, É, né? Eu preciso realmente viver como se Deus já tivesse realmente curado aquilo ali e eu tivesse apenas vivendo o tempo de receber a misericórdia de Deus, de receber a bênção do Senhor e a resposta da minha oração. Então isso não deixa de ser uma sabedoria, sim, né? Eu creio que de Deus também, porque muitas coisas na vida, se a gente para no tempo para saborear, né, a gente acaba trazendo isso como um ídolo na nossa vida. E não é para isso que a gente está vivendo. A palavra de Deus diz muitas vezes que não é para a morte. Aquela enfermidade não é para a morte, aquela situação não é para a morte. E talvez tem gente aqui nos escutando, né, compartilhando conosco o seu testemunho, né? E talvez está passando por algum tipo de dificuldade, que tem colocado essa dificuldade, essa preocupação, essa enfermidade, essa situação no altar, né? E fazendo com que todas as coisas ao redor só olhem para isso, inclusive a vida de filhos ou de quem quer que esteja ao redor. E na verdade eu creio que Deus nos chama a viver como se isso não estivesse acontecendo. Não quero dizer que a gente vai negligenciar isso de forma alguma. É necessário a devida atenção, o devido cuidado, mas quando a gente entrega para Deus e confia, a gente vive como se a cura já tivesse acontecido, como se o problema já tivesse sido solucionado. Eu creio que é assim que o Senhor nos chama a viver. Uau, uau. E aí prosseguiu a vida. Foi bem, bem intenso, mas ao mesmo tempo a gente foi sentindo todo esse cuidado de Deus. Eu lembro que muitas vezes vinha o pensamento, meu Deus, não acredito que eu estou passando por isso. E eu na hora falava, Senhor, não posso me abater. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E eu pensava, eu tenho meus filhos, eu tenho ele que precisa de mim. E aí, sabe o que eu fazia? Eu colocava um louvor. E eu ia treinar, eu ia fazer meu exercício. E ali, quantas vezes eu cheguei ali, porque eu não queria chorar na frente dele, eu ia para academia, e ali eu chorava. E eu clamava ao Senhor, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Nós temos filhos, né? Meu filho já tá grande, mas a gente tem uma filha, eu preciso dele. E o Senhor fez tantos milagres, né? O Senhor já levou sobre si toda a enfermidade, toda a dor. E para a honra e glória do Senhor, em abril desse ano, saiu nos exames que não há nenhuma evidência de câncer. Eita, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele é fiel. Meu Senhor, para alguém que estava quase que condenado à morte. Sim.
pela quantidade de nódulos que havia no corpo. Meu Não tem Senhor, mais nada. não tem mais nada. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, Neia, na hora que a gente está passando pelo furacão, né? Naturalmente, algumas pessoas vão cair, mas outras, tipo como você nessa situação, permaneceram firmes ali, mas depois que tudo isso passa, tem uma reação. Como foi a reação da Neia? Se tornou ainda mais forte em Jesus? Foi buscar outras formas de ressignificar as emoções que com certeza estavam ali à flor da pele? O que é que você fez, minha amiga, depois disso tudo, de passar por essas provas, vendo o agir de Deus de forma tão clara, tão real, tão natural? Olha, foi um momento assim bem desafiador, né? Mas quando tudo isso passou, a gente tem uma tendência a se acalmar, digamos assim. Sim. Não que a gente estava o tempo todo ali, né? Mas a gente confiando que o Senhor estava no controle, que Ele ia dar vitória, né? Uhum. Mas depois as coisas foram se acalmando. Uau. Foram se acalmando, Uhum. a gente se sentiu mais, a família mais unida, né? Uhum. Sentiu a gente mais junto no mesmo propósito Em ali, né? Em unidade, nesse unidade, caso. exato. Aham. Mas eu senti assim, eu sempre senti que faltava algo. Uhum. Tanto que desde os meus 30 anos de idade, eu lembro quando fui completar 30 anos, eu sempre orava e falava, Senhor, qual que é o teu propósito para minha vida? Por que o Senhor me criou? Será que o Senhor tem algo específico para mim? Eu lembro que durante muito tempo eu comecei a buscar isso no Senhor. E eu Uau. lembro que todos os lugares que eu ia, Romanos 12:2. Ia no estudo na casa da pastora, Romanos 12:2. Uau. Ia na igreja, Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, Sim. mas Mas transformai transformai-vos pela renovação da da vossa vossa mente. mente. Para Para quê? quê? É uma condição. Exato. Experimenteis. Qual seja a boa, perfeita e agradável de Gravata. Deus. Lá atrás, Deus já estava falando comigo que eu precisava renovar minha mente. Uau. Lá atrás, quando meus 30 anos, eu tô com 42. Deus já tinha falado Nossa. isso lá atrás. Hum. Mas eu não tinha entendido. E fui buscando, igual eu falei, nessas fontes, tentando buscar a renovar minha mente, mas de uma outra maneira, né? Pelo conhecimento Uhum. terreno. Sim. Não que seja algo ruim, mas não era o que o Senhor tinha para mim. Sim. Então, de alguns meses para cá, eu comecei a buscar, Senhor, renova minha mente no Senhor. Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero buscar a tua face, eu quero ter sede, Sim. sabe, de ler a Bíblia, de orar, de adorar e para a honra e glória do Senhor. Tem sido um divisor de águas na minha vida esses Uau. últimos meses. E assim, diferente das outras vezes que eu tentava, agora eu vou ler a Bíblia. Começava a ler, começava lá, fulano gerou ciclano, eu já parava ali. E Imagina a dessa analogia. vez tem sido diferente, Glória a porque o Deus. Senhor tem me enchido, tem colocado desejo no meu coração por Ele. Uau. E eu falei pro meu marido essa semana, eu falei, meu bem, eu não quero perder isso nunca mais. Amém. Quero perder Amém. nunca mais isso. Amém. Quero que Esse é Ele o me melhor encha lugar, né? e que Ele transborde, sabe? Que Ele use a minha vida, mesmo eu sendo falha, mesmo eu tendo cometido tantos erros, tem muitas coisas que eu me arrependo, Uhum. que eu sinto vergonha, Uhum. que se eu pudesse eu teria feito diferente. É a parte do testemunho que às vezes nem vale a pena a gente compartilhar Sim, tanto, não, né, mas é a Neia? misericórdia Porque dele. ele é tão misericordioso. E como é que tá a Neia hoje, então, nesse relacionamento com o Senhor? Eu vou Apaixonada. fazer a pergunta que eu já ouvi várias vezes na nossa igreja. O Senhor está feliz? Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Como é que está essa relação hoje, Eu tô Neia? apaixonada por Jesus, Uau, apaixonada por Ele. uau. Quero buscar Ele Amém, minha todos os amiga. dias, ter um tempo com Ele. E às vezes, por algum motivo, algum dia, eu não tenho isso, eu sinto falta. Sim, sim. Sinto falta. É como respirar, né, Neia? É, Quando a gente encontra esse lugar no Senhor, esse refúgio, esse lugar onde a gente pode deitar no colo do nosso Pai, chamar de Pai, é, né? E saber que ali naquele lugar a gente está tão protegida. E passar por um testemunho desse, né? Tão forte, de presença do Senhor, em meio a tantas pessoas que olham e dizem: ah, se Deus existisse, ou se Deus fosse bom, não haveria isso, não haveria aquilo. E são frases de pessoas que não conhecem o caráter de é. Deus, né? O caráter imutável de Deus, ele é o único que não muda.
Amiga, que história, que privilégio ter você aqui. E eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo, que têm esse mesmo desejo de preencher esse vazio do coração, é acessível a todos, né? Porque a palavra de Deus diz: buscar, dizeis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Né? Você precisou passar por essa jornada, né? De ter que enfrentar esses desafios para ver a glória de Deus se manifestando na vida da sua família, né? Amém. E hoje a gente tem se encontrado muitas vezes e a Né sempre está me dizendo: amiga, virou uma chave. Glória a Amiga, virou uma Deus. chave. Glória a Amiga, Deus. rompeu aqui, tem algo novo, né? E algo novo que a gente às vezes nem sabe ainda o que é, né, Neia? Mas que dá força e coragem e é o verdadeiro combustível para que a gente possa seguir essa jornada e buscá-lo de todo o coração. O que a Neia vai fazer daqui para frente? Olha, eu tô buscando isso no Senhor, para que Amém. Ele venha. Assim, eu tenho tido algumas respostas que eu busquei por tantos anos, né? Igual eu falei de propósito. Uhum, Fiz tantos cursos, tantas coisas, buscando. E esses dias, alguns meses atrás, eu estava passando os vídeos e veio um vídeo para mim e me chamou a atenção, né, de terapeuta. hum, E ele ofereceu 8 horas de curso ali para quem quisesse experimentar antes de comprar, uhum, né? uhum. E eu comecei a ouvir, e eu comecei a chorar. E no meu coração vinha, é isso, é isso, é Uau, isso, é isso. uau, Porque eu sempre senti que era algo com pessoas, mas eu não uau. sabia o que que era. E eu falei, Senhor, eu tenho buscado isso há tanto tempo. Eu não sabia se ia ser personal trainer, porque era algo que eu gosto, se Aham, era nutrition coach, porque é algo que eu gosto, uhum, mas no fundo eu sentia, não é isso. sim. E aí eu fiz essas primeiras 8 horas, depois eu comprei o curso e comecei. E cada aula que eu vejo, eu falo, Senhor, quanta ferida, Uau, quantas dores. E assim, eu me identifico, porque eu era uma sim. pessoa assim, cheia de traumas, complexo, inferioridade, autoimagem distorcida, não conhecia minha identidade. Então, tudo Uau, isso eu fui aprendendo nesse processo. uau. E eu falei, Senhor, usa a minha vida. Fazendo esse curso, eu falei, imagina unir isso a Deus, porque às vezes a pessoa está ferida, só que ela não quer buscar diretamente, Uhum. né, em Deus, mas às vezes ela Sim, vem através de uma terapia sim, e você vê uma abertura ali para falar de Deus. sim, com certeza, com certeza. Então, assim, É, esse é o que eu tenho orado e tenho pedido para Deus, Senhor, usa a minha vida, usa, para da mesma forma que o Senhor tem me curado, tem, sabe, tirado tantas amarras, tantas prisões emocionais, uau, tantas coisas, que eu possa ser instrumento nas suas mãos. uau. Você falou algo agora que é exatamente, né, o que Deus tem implantado muito forte no meu coração, que é exatamente para tirar pessoas desses cativeiros, né? Isaías 61 fala sobre isso, e isso é como que um compromisso que eu tenho muito forte dentro do meu coração. E eu creio que em breve tem muita coisa boa saindo aí da NEA, e Amém. com certeza vocês também vão ter acesso ao que vem por aí também, junto com o meu refúgio. E eu estou muito feliz, minha amiga, de estar aqui com você e de poder ouvir de você, se derramar da presença do Senhor através desse momento que, na verdade, de feridas, de um testemunho, sai poder para curar a vida de outras pessoas, né? Amém. Eu não sei você que esteve conosco até agora aqui, que ouviu esse testemunho da Neia até aqui, eu não sei como está seu coração, mas o que eu tenho convicção e certeza é de que o mesmo Deus que curou o esposo da Neia, né, é o mesmo Deus que sara feridas emocionais, Amém. é o mesmo Deus que provê como proveu para a família da Neia, é o mesmo Deus, ele ainda é o mesmo na minha casa, na casa da Neia e na sua casa. Então, de todo o meu coração, eu espero que você tenha aproveitado cada minutinho, cada frase aqui do que a Néia compartilhou. Mas a gente, apesar de já estar chegando ao final, eu ainda queria fazer mais um pedido, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Queria que você deixasse uma mensagem para alguém que está sem esperança nesse momento, né? Da vida, das circunstâncias, talvez que não está vendo Deus trabalhar da forma como gostaria ou que seria a sua expectativa pessoal, né? Deixa essa mensagem. Em Salmos 37, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, a mensagem que eu quero deixar é: entrega o seu caminho ao Senhor. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram encontro com Jesus, elas nunca se tornaram as mesmas pessoas.
elas foram transformadas. Ou elas foram curadas, ou elas foram libertas. E o mesmo Jesus que operava antes, opera hoje. Amém. A gente só precisa entregar. Se você que está ouvindo nunca fez uma oração de entrega, entrega hoje o seu caminho para o Senhor. Eu tenho certeza que sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém. E se você, assim como eu, era o irmão do filho pródigo, que está dentro da igreja, mas que não tem intimidade com o Pai, entrega também o seu caminho. Pede para que Ele venha dirigir, para que Ele venha conduzir, para que Ele venha realmente tomar a direção da sua vida. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser igual. Ele tem o poder de transformar. Amém, minha amiga. Obrigada. Uma nova criatura. Eu creio, eu creio. Se você crê, comenta aqui, coloca aqui a sua mensagem aqui nos nossos comentários, né, do que você acabou de receber aqui dessa instrução da Neia. Amiga, uma alegria para mim ter você aqui, uma honra. Eu acho que 1 hora é pouco para a gente conversar, acho que teria muito mais assuntos aqui, mas a gente tem mais coisas para falar depois da área emocional. Mas eu desde já quero te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui, pela tua força, pelo teu sim ao Senhor e também por ter saído desse lugar da filha pródiga e entrar nesse lugar da filha amada, da filha escolhida, né? Eu queria que você orasse por nós para a gente finalizar e depois eu venho e volto aqui com você. Ora por nós. Tá bom. Senhor, te agradeço, ó Pai, pela tua fidelidade, te agradeço pelo teu amor, te agradeço por esse momento tão especial aqui, Senhor. Amém, Pai. O Senhor esteja abençoando, Senhor, cada vida, cada pessoa, Senhor, o seu coração, ó Deus, que elas possam realmente se entregar para o Senhor, se derramar, Amém, porque Jesus. o Senhor é aquele que começa a boa obra e termina, Senhor. Amém, Pai. O Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que cura, ó Deus, em Sim, nome de Deus. Jesus, ó Pai. Alcança, Senhor, cada vida, Pai, que necessita do teu amor, da tua presença, da tua paternidade, Senhor, do teu abraço, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque em todos esses momentos nós sentimos, Senhor, eu e minha família, o teu cuidado, o teu Sim, amor. Deus. Da mesma forma, cuida, Senhor, dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor, que eles possam ter um encontro pessoal com o Senhor, Sim, ó meu Pai. Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida da Roberta, Amém, por ela ter Senhor. ouvido o teu chamado, Senhor, Amém, por ela ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Amém, Continua usando a Jesus. vida dela, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que dia Amém. precioso esse. Obrigada, Neia. Deus te abençoe, minha amiga. Vamos estar junto aí para mais jornadas. Eu agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Muito Amém. obrigada mesmo. Foi um momento muito Amém. especial. Que bom, minha amiga. Bom, a gente chegou ao final de mais um episódio, mas eu espero que para você não tenha sido o fim, tenha sido o início de uma nova jornada com o Senhor. Se assim é, comenta aqui que a gente quer celebrar com você esse novo tempo com o Senhor, deleitando a tua vida, os teus caminhos nele e ele endireitando tudo que for necessário na tua história. Aproveita para compartilhar esse episódio e todos os outros que você assistir nesse canal, porque eu tenho certeza que a sua vida pode edificar a vida de muitas outras pessoas quando você compartilha um testemunho que pode edificar e até salvar a vida de alguém. Obrigada por você ter estado aqui conosco e lembre, o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Obrigada. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau. Foi um prazer ter você conosco. Se você acredita que esse episódio falou ao seu coração, então eu vou deixar disponível aqui para você alguns episódios. É só clicar no próximo episódio e continuar a sua jornada. E deixa Deus tocar o teu coração através de cada testemunho que está aqui.